as coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé, não voltaremos. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé, pela fé. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim:
de vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar, eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. Arautos de ontem e de hoje e de sempre. Ontem foi difícil de pregar, porque tivemos uma homenagem aqui muito especial, mas eu acho que hoje vai ser um pouquinho mais difícil, viu? Obrigado do fundo do coração a todos, todos. Queria dizer à minha igreja que eu me sinto muitíssimo honrado por ter aqui comigo os Arautos 7.5 e os Arautos atuais, e eu quero que você também se sinta honrado com isso, tá bom? Boa noite, povo de Deus. Trouxeram a Bíblia? Assim? Pode ser assim? Pode ser dessa que a gente leva no bolso também, não é, Jurandir? Tá aí. No primeiro dia, que foi sábado, nós tratamos sobre Jesus, o inenarrável. Ninguém é como Ele. Ninguém. Depois, no segundo dia, nós tratamos sobre Jesus, o Senhor da ressurreição. Como a morte alcança a todos, e em todas as famílias esse temor está presente, nada melhor do que termos Jesus, porque Ele é a solução. Depois eu falei sobre o Deus da colheita, falei sobre o selamento e a sacudidura. E para os que acompanharam pela internet, estão acompanhando, os que estão vindo pela primeira vez, nós estamos transformando os temas que são tensos, complexos, em temas positivos, gostosos. Depois, no quarto dia, eu falei sobre as angústias, sob o tema Jesus é o nosso refúgio, é o refúgio do seu povo. E hoje eu vou falar sobre o juízo com o seguinte tema, porque o juízo é algo que mete medo nas pessoas, não é? Mas o tema é um advogado no tribunal, um amigo no tribunal. Jesus é o seu amigo. Quer ver? Eu posso provar o que eu digo pela palavra, Eliakim. Deus mandou construir um tabernáculo e depois um templo. É o segmento um do outro. Você sabe a razão por que Deus mandou estabelecer um tabernáculo e um templo? Lá em Êxodo, no capítulo 25 e no verso 8,
Deus falou assim: para que eu habite no meio deles. Qual é o significado primário, divino, bíblico, do juízo? Porque o juízo está no santuário. Sem santuário não há juízo. E quando se trata de juízo, não dá para dissociar o santuário. Ele está grudado, está ligado. É junto, é a mesma coisa. Mas por que Deus mandou estabelecer um tabernáculo para habitar no meio do povo? Então o juízo, filha, não é para pôr medo nas pessoas. O juízo é para dizer o seguinte: Deus está perto de você. Neymar, nós temos um amigo no tribunal. Nós precisamos ter medo do juízo. Agora, por que existe um juízo? O juízo existe porque nós vivemos um grande conflito. E não fora o grande conflito, não precisaria haver juízo. Porque o juízo, ele não visa apenas justificar o pecador que crê em Jesus. O juízo também visa vindicar o justo caráter de Deus diante de todo o universo. Isso é juízo. Quando nós estudamos sobre o juízo, normalmente nós ficamos com medo. Eu cresci numa igreja, passei a adolescência numa igreja, onde nós tínhamos um ancião, que ele pregava pelo menos umas 3 vezes por ano sobre o juízo. E eu, adolescente, Janete, pensa bem, que dureza. Ele falava assim: o seu nome deve estar passando no juízo. Pode ser que o seu nome já passou no juízo. E aí, pastor Melquiades, nós adolescentes, nós íamos escorregando no banco assim, ficando com medo, sabe? Dava a impressão que o chicote passava assim, sabe? Eu louvo a Deus porque eu não tive dificuldade para entender o amor de Deus, mas isso poderia ter causado um trauma em mim. E eu louvo a Deus porque, como pregador, imaginem vocês se eu fosse um pregador do medo. Falei ontem que por medo ninguém vai para a eternidade. Lembra disso? Nós vamos para a eternidade porque Deus é justo, nos ama e Jesus pagou por nós. Quando o nosso nome passa no tal juízo, pode estar passando, e é tudo verdade, mas não é para ficar com medo. Quando o seu nome aparece diante de Deus, o Senhor Jesus, que é o seu amigo no tribunal, é o seu advogado no tribunal, ele levanta a mão e ele diz assim: o nome dele, o nome dela está escrito aqui na minha mão. Ele é meu, ela é minha. E o Pai aceita, porque o sacrifício de Jesus é pleno, é completo, é perfeito, é integral. A nossa justiça, diz Isaías, é um trapo, mas a justiça de Jesus é plena, e Ele oferece essa justiça para você e para mim, apenas e tão somente se nós crermos nele. E eu não estou dizendo que depois de crermos nele, nós devemos andar por aí fazendo coisas erradas. Eu usei uma expressão muito rude ontem ou antes de ontem. Eu disse que o cristão não pode ser pica-fumo. Eu vou traduzir essa expressão por uma outra assim, um pouco mais decente. O cristão tem que ser honesto, tem que ser leal, tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser desonesto, desleal, mentiroso, não pode. O cristão verdadeiro tem que ser como o Senhor Jesus é. O Senhor Jesus veio aqui, Ele ensinou como é que devemos ser. Mas mesmo o nosso melhor ainda é imperfeito. Mas a justiça de Jesus, que está ao nosso favor, é perfeita. E diante de Deus nós passamos por justos. Diga amém. Amém. Diga louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aquele tabernáculo que Deus mandou Moisés construir lá no deserto, que depois virou o templo de Jerusalém, era um modelo de um tabernáculo que existe no céu. Você pode ler isso no livro de Hebreus, no capítulo 9, versos 23 e 24. Há um santuário no céu, porque Deus, no verso 40 de Êxodo 25, Deus falou para Moisés: faça igualzinho o modelo daquele que está no céu. O verdadeiro está lá, o verdadeiro tabernáculo, que não foi feito com madeira, como esse que nós colocamos ali para você visitar. Feito pelas mãos de Deus.
uma coisa perfeita. Quem que oficia nesse santuário que está no céu? É o Senhor Jesus. Não é um sacerdote ou sumo sacerdote imperfeito. Agora, é claro que nós temos que olhar para o santuário da terra, ou o tabernáculo da terra, para entender o santuário do céu, porque o da terra esteve aqui conosco, do céu não. Então nós vamos do conhecido para aquilo que é conhecido só de Deus, não é do homem. Como funcionava o tabernáculo aqui? Todo dia um sacerdote oferecia um sacrifício de manhã e um de tarde, todo dia. É conhecido na Bíblia como sacrifício diário. Pecador aparecia, o sacerdote oferecia o sacrifício lá na presença do pregador, levava um pouquinho do sangue para dentro do lugar santo, e tinha um compartimento no tabernáculo onde o sacerdote não podia entrar. Pessoa comum então não chegava nem perto. Só um indivíduo podia entrar nesse lugar especial, um sumo sacerdote, não um sacerdote. E uma vez só por ano, no dia 10 do 7º mês, que era o dia da expiação, que seria assim, funcional, seria a limpeza do tabernáculo, porque durante todo o ano, simbolicamente, tudo se acumulou ali, naquele dia o tabernáculo passava por uma limpeza, um processo de limpeza. Que móveis existiam nesse tabernáculo e também no templo? Do lado de fora, no pátio, havia um altar, chamado de altar de sacrifícios. Vocês viram ali fora. Um pouquinho mais perto da entrada do lugar santo, que é o primeiro grande compartimento, havia uma pia onde o sacerdote se lavava as mãos. Porque mexer com animal, mexer com sangue, suja a mão. Eu não gosto nem de pensar no cheiro que deveria ter o santuário, o tabernáculo, porque sangue vai ficando envelhecido, vai cheirando muito mal, vocês sabem disso. Lá dentro do lugar santo tinha 3 móveis especiais. Uma mesa com 12 pães, representando as 12 tribos do povo de Israel. Tinha um altar de incenso, não de sacrifício, onde havia incenso. O incenso na Bíblia pode significar a nossa prece que sobe diante de Deus. E tinha também um candelabro com 7 lâmpadas, que ficava acesa, essas lâmpadas ficavam sempre acesas. É a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque a presença de Deus é constante na vida de todos nós, incluindo os pecadores que somos nós. Mas o tabernáculo possuía um outro compartimento um pouco menor, que era conhecido como lugar santíssimo ou santo dos santos, e tinha um móvel só lá dentro, a arca do concerto. Agora, dentro da arca tinha algumas coisas. Dentro da arca estava a lei de Deus, dos 10 mandamentos. Agora eu queria fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte: dentro da arca só tinha coisas muitíssimo especiais. Você deve ter na sua casa coisas muitíssimo especiais que você só usa de vez em quando. Não sei, talvez uns talheres. Tem? É claro que tem, toda mulher tem. Umas louças diferenciadas, né, Marinha? Está acompanhando aí pela internet. Tem. Dentro daquele lugar onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, estava a lei de Deus especial, com os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Estava também a vara de Arão que floresceu quando ele e os seus descendentes foram escolhidos para serem os sacerdotes. Ok? E lá também havia um pote onde eles guardavam um pouco de maná. Ok? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali. Quando Deus aceitava tudo o que estava acontecendo ali, e o povo todo lá do lado de fora, numa expectativa tremenda, a glória do Senhor se manifestava em cima da arca, entre os 2 anjos que estavam com as asas estendidas. E esse movimento sobrenatural é conhecido como Shekinah. Bom, um dia, Deus mandou Daniel escrever uma profecia longa, muito longa. Está em Daniel no capítulo 8 e no verso 14, e na profecia está escrito assim: 2.300 tardes e manhãs, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Para alguns isso não tem significado nenhum,
Mas para quem entende da Bíblia, conhece o tabernáculo, conhece o santuário, o dia da purificação era o dia quando o pecado era perdoado. Era o dia que todo mundo ficava livre. Então Guilherme Miller começou a estudar essa profecia. E ele estudou essa profecia. E lá por volta de 1831, ele começou a pregar essa profecia dizendo o seguinte: a purificação do santuário é a volta de Jesus. E ele pregou de 1831 até 1844, mais ou menos. Aconteceu algo espetacular em 1844, que tem a ver com a purificação do santuário. Eles marcaram uma data, 22 de outubro de 1844. Os que estão sendo abençoados com o brinde que nós estamos dando aí, um dos 13 sermões gravados nos lugares especiais da nossa igreja, nos lugares históricos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um dos sermões foi gravado na Pedra da Ascensão, na fazenda de Guilherme Miller, onde o povo de Deus esperou a volta de Jesus, acreditando que a purificação do santuário seria a volta de Jesus, seria a purificação da terra. Mas Jesus não veio. E eu vou repetir uma coisa que já falei aqui: Jesus não veio, mas virá. Amém. Pode esperar, porque Ele virá. O que aconteceu naquele dia? Naquele dia começou o juízo no céu, de purificação. Juízo pode ser dividido em 3 fases, em 3 áreas, em 3 pedaços, em 3 coisas que você dê o nome que você quiser. Um período que vai desde essa data profética, que quando você estuda a Bíblia profeticamente e descobre que um dia corresponde a um ano em profecia, e que Deus explicou no capítulo 9 do livro de Daniel, que a profecia começaria com um decreto, e esse decreto foi assinado em 457, você vai descobrir que os 2.300 anos vão chegar exatamente em 1844. Deus não falha. Deus não erra. E eu vou citar um pensamento de Ellen White aqui. Assim como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. As coisas de Deus acontecem no tempo exato. O tempo de Deus não é o meu nem o seu, é de Deus. Deus tem um dia marcado quando Jesus vai aparecer, esteja eu preparado ou não, esteja você preparado ou não, Jesus virá. Mas nós estaremos preparados, aleluia. Amém. Nós estaremos preparados, aleluia. Amém. O que aconteceu nessa data? Deus deu uma visão para um homem, para que aqueles que ficaram desesperados porque Jesus acabou não vindo naquela data, para que eles soubessem que a purificação não seria da terra, mas seria do santuário do céu, que foi o modelo que Deus mostrou para Moisés no monte. Irã Edson teve uma visão. Eu estive na roça de milho de Irã Edson. Não sei o lugar exato onde ele teve a visão, mas eu parei um tempo ali, passei um meio-dia ali, orei ali, ajoelhei no meio do milharal. É uma figura interessante você ajoelhar onde alguém teve uma visão. Não tem nenhum fetiche, nada de especial, nada. Porque Deus é o mesmo em todo lugar, gente, em todo tempo. Mas é o fato de você estar num lugar onde aconteceu uma coisa tão especial como essas, ou como essa. Ele viu o santuário aberto, e ele viu o Senhor Jesus se aproximando do Pai. E eles entenderam que então era o santuário do céu que estava sendo purificado. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se não é a única, mas acho que é a única, que ensina sobre o santuário conforme a Bíblia manda ensinar. Nós não ensinamos coisas nossas, e olha, eu sou um estudioso. Vocês sabem que eu prego a Bíblia desde 1972. E eu poderia pregar um monte de coisas, mas eu não gosto de fugir da palavra, porque a palavra tem poder, é ela que transforma vidas e corações. E a palavra me ensina isso.
Essa fase, que a gente chama de investigativa, que começou em 1844, ela termina um pouquinho antes de Jesus voltar. Um tiquinho antes. Porque ele vai tirar as suas roupas sacerdotais e vai vestir-se com a roupa de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, ou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que a nossa semana se chama Rei dos Reis. Na sua roupa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está no Apocalipse. Quando ele tirar a vestimenta, terminou o juízo investigativo. Quem estiver salvo estará sempre salvo, e quem estiver perdido, Apocalipse 22:11. Quem estiver salvo estará salvo para sempre, quem estiver perdido estará perdido para sempre. Não tem como passar de partido, não tem como mudar, gente. A escolha é agora, entendam o que eu estou dizendo. Depois não adianta chorar, não adianta reclamar. Jesus vem. Os salvos, todos, de todos os tempos, vão com ele para a eternidade. Os ímpios morrem. Começa um período chamado de 1000 anos, ou milênio. A Bíblia não usa a palavra milênio, ela usa a expressão 1000 anos, é a mesma coisa. Nesse período, 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, ali diz que os santos hão de julgar os ímpios, incluindo os anjos ímpios. O que é que vai acontecer nesse período? Nesse período vai acontecer que nós vamos analisar os livros. Tudo será julgado de acordo com o que estiver escrito no livro. Olha, é melhor a gente passar o milênio lá, viu? Porque senão o pessoal vai ver a nossa vida e não vai dar muito certo, não. Se prepare para passar o milênio no céu. É melhor não passar o milênio morto aqui na terra, não. É melhor não virar comida para corvo. É melhor. Senão vão descobrir tudo. Para que ninguém descubra nada, você tem que confessar para Jesus, que é o seu amigo no tribunal. Ele perdoa, Ele restaura, Ele faz tudo novo. Aleluia! Nesse período, os salvos vão colocar à frente dos nomes dos ímpios qual é a sua dívida, quanto eles terão que pagar. Gente, nós seremos tão transformados que mesmo pessoas que nós não amamos aqui, nós não vamos ter nenhum mal-estar com essas pessoas. Por isso é melhor amar as pessoas aqui. Não vamos dar tanto trabalho para Deus na hora da transformação, né? Vamos começar a ser transformados aqui, vamos amar as pessoas. Todo mundo tem direito de ter algum defeito, gente. Não exijam que as pessoas sejam como vocês, ou não exija que os outros sejam como você é, porque se tiver 2 iguais nesse planeta aqui, explode o planeta. Sabia? Por isso Deus não fez 2 iguais. Respeite as pessoas, ame as pessoas. Demonstre carinho, atenção pelas pessoas. Terminado esse período de 1000 anos lá, a cidade de Deus desce, e aí vem a última parte do juízo. Todos os ímpios de todos os tempos ressuscitam para receberem então aquilo que está escrito à frente do seu nome, o castigo. Não recompensa, porque recompensa é para os justos, o castigo é para os ímpios. Haverá uma coisa assim muito bonita nesse momento. No meio de tanta tristeza e sofrimento, a coroação de Cristo. Eu vou falar sobre isso um dia desses. Eu quero citar aqui um verso bíblico para você, que está em João, no capítulo 3. Pastor, é para ter medo? Não. E eu vou explicar aqui por que não é para ter medo. O Senhor Jesus falou o seguinte, capítulo 3 de João, verso 18. Falando do Senhor Jesus, ele disse assim: quem nele crê não é condenado. Alguns podem ter aí julgado, mas o melhor verso, o verso deveria ser traduzido por condenado, como está em algumas Bíblias. Quem nele crê não é condenado, o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual é o segredo?
é crer em Jesus. Olha bem aqui para mim. Você também, olha bem aqui. É impossível crer em Jesus e não ter a vida transformada. Se sua vida não está transformada, é porque no fundo, você não crê. Ou crê apenas e tão somente como Satanás, que também crê. O crer aqui é um crer que transforma a vida. É um crer que leva a imitar o Senhor Jesus. Quem nele crê e o imita, não é condenado. Pastor, tem juízo? Claro que tem. E o senhor está preocupado? Não estou nem aí. Sabe por quê? Quem comanda o juízo é meu amigo. E eu já acertei a minha vida com ele. Acerte sua vida com ele. Acerte sua vida com ele. E se você acertar a sua vida com ele, ele é seu amigo lá. Ele não falou que escreveu o nosso nome na palma da mão? Não está escrito isso na Bíblia? De quem que ele escreveu o nome na palma da mão? Daqueles que creem, daqueles que aceitam o seu sacrifício. Deixe Jesus cuidar de você. Ele é seu amigo. Todos os dias eu estou contando uma história aqui. Hoje eu vou contar uma história de um menino que se meteu a usar drogas e fez isso durante 26 anos. Dá para arrepiar, né? Não é um dia, 26 anos. Eu não tenho medo de contar as histórias porque eu conheço o poder de Deus. E eu sei que Deus pode transformar qualquer vida, qualquer coração e fazer tudo de novo. O Deus que mandou o profeta descer lá embaixo, no ribeiro, e ver o oleiro trabalhando, e falou para ele assim: eu não posso fazer isso com vocês? Fazer um vaso novo? Claro que eu posso. Filho de uma família de 8 filhos. Família humilde, mas pessoas cristãs. Eu conheço bem a família. Família de trabalhadores. Mas como já disse aqui, nós vivemos sob a égide do grande conflito. E às vezes numa família excelente, acontece alguma coisa ruim com algum membro da família. E ninguém de nós, nenhum de nós está isento de acontecer alguma coisa ruim com alguém da nossa família. Você compreende isso? E concorda com isso? Bom, ele começou com maconha, depois foi para a cocaína e finalmente chegou no crack. Que se maconha, cocaína são malditos, o crack é 2 vezes maldito, não é? Aconteceram muitas coisas. A mãe, uma fiel cristã, um dia me telefonou. Disse: pastor, faz uma visita para o meu filho. O meu filho está envolvido com droga. E eu peguei o nosso departamental de jovens, o pastor Luiz já trabalhava conosco nesse tempo, pastor Luiz. Peguei o pastor Josué Dantas e eu o levei comigo. Embora eu já tivesse sido também departamental de jovens, mas dá um outro peso levar o departamental, né? E nós oramos com aquela família, conversamos com o garoto. Eu me lembro até que nós almoçamos em sua casa, uma casa simples, mas uma comida deliciosa, mas deliciosa mesmo. E se você estiver com fome, me perdoe de mencionar o que nós comemos, viu? Uma lasanha de berinjela. Meninada, cantores, estava de arrebentar, viu? E ainda tinha couve gratinado com os queijos, umas coisas assim, pastor Conrad. O pastor come bem, né? Mas os irmãos também comem, né? Amém? Amém. Bom, ele foi passar 6 meses numa clínica, mas a mãe orando, mas não conseguia vencer. E olha, se você nunca esteve perto de alguém que tenha um problema com drogas, você não sabe o que é. Quem tem alguém perto sabe o que é, muito bem. O camarada tem vontade de sair e não consegue. É como um negócio que gruda.
Eu nem sei explicar direito, gente. Aconteceram tantas coisas. Mesmo ainda usando crack, ele começou a trabalhar na cidade. Só que não colocavam ele para trabalhar na rua, deixavam ele num lugar. E aí, aproveitava a oportunidade para de noite usar. Só que a droga acabava e ali pelas 3 horas da manhã, nessa cidade tem uma emissora de uns adventistas, e que durante a madrugada fica em rede com a Novo Tempo, aleluia, e o moço ouvia o Estina pregando 3 horas da manhã. Mas não saía das drogas. Eu já falei aqui umas 3 vezes essa semana. Às vezes nós desistimos quando estamos a apenas um passo da vitória. Não desista, porque a vitória pode estar a apenas um passo. Um passo. Um passo. Eu conheço a mãe desse menino, ela tem calos nos joelhos, a Esther. Calos nos joelhos. Um dia ele passou em frente um outdoor, tinha lá um número 0800, Narcóticos Anônimos, ligou para o 0800, não atendeu. É bem assim quando a gente precisa, não é? É desse jeitinho, é desse jeitinho. Parece que é o Satanás que faz dar ocupado. Parece. E não sei se não é. Porque há muitos mistérios que nós não sabemos, nós não conhecemos nada. Nós não enxergamos um palmo à frente do nariz, gente, à frente dos olhos. Bom, encontrou o senhor que havia dado a informação para ele de que existia esse Narcóticos Anônimos na cidade. Falou, escuta, mas não está funcionando. Vai lá. Foi lá, o portão estava fechado. Voltou, aí o senhor falou, empurra o portão. E foi lá, empurrou o portão e o portão abriu. E ele foi recebido. Tinha uma reunião naquela hora. Aí o pessoal perguntou para eles, é a primeira vez que você vem aqui? É. Todo mundo se levantou e aplaudiu. Tem umas coisas que deveríamos aprender aqui na igreja, viu? Sabia? Tem umas coisas que deveríamos aprender. Nós achamos que sabemos tudo. Deixar a prepotência de lado, orgulho, e ser mais o que a gente deveria ser, não é? Ele se sentiu emocionado, foi abraçado por todos, e aí cada um começou a falar, olha, eu estou limpo há tantos anos. Aí ele pensou assim, espera aí, tem gente que eu conheço aqui, se esse camarada aí está limpo há tantos anos, por que eu não posso ficar limpo? Eu também posso. Aí alguém falou para ele lá, ele perguntou assim, o que eu tenho que fazer para ficar limpo igual vocês aí? Aí eles falaram, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar Deus. Bem isso falaram, só isso. Não falaram religião, não falaram para ir na igreja católica, na igreja adventista, no espiritismo, no batista, nada disso. Deus, é o que a gente tem falado aqui, não é? Deus. Ele falou, eu cresci na igreja adventista do 7º dia, fui desbravador. 3 dias depois começou uma semana de oração. Pastor Christian que fez a semana. E ele foi lá. E o pastor Christian, ele sentou no último banco lá. E o pastor Christian, no final, fez aquele apelo que a gente faz sempre, né? Porque pastor tem que fazer apelo mesmo, né? E o menino, a igreja lotada, nem olhou para o lado. Foi o primeiro a se levantar e ir lá na frente. E eu vou pedir que o Rogerinho venha aqui. Vem aqui, Rogério. Que é um... que não é bem um Rogerinho, né? Hã? Olha o tamanho do homem. Rogerinho hoje
Ele trabalha na Guarda Civil Municipal da cidade de Americana, de Monte Azul Paulista. Estou com a cabeça em Americana, que é onde moram os meus irmãos. Rogerinho, refazendo, trabalha na Guarda Civil Municipal da cidade de Monte Azul Paulista, que é a minha cidade natal. Quando ele começou a trabalhar, como disse, ele ainda usava. Ele andava pela rua e o povo dizia o quê, Rogerinho? Fala aí. O pessoal da minha cidade, eles diziam, lá vai o guarda-noia, né? E quando você entrava num supermercado, o que eles faziam? Quando eu entrava no supermercado, tinha o pessoal da segurança e imediatamente eles colavam em mim, né? Porque se desse chance para mim, eu cometeria alguns furtos aí para estar trocando com entorpecentes. Você chegou a furtar? Sim, por várias vezes. E é verdade que você furtou até você mesmo? Furtei eu mesmo. Mas como que isso é? Eu aguardava a minha esposa sair de casa para ir até a casa da mãe dela com a minha filha, e eu juntava algumas coisas, colocava em sacolas, saía da minha residência, já tinha as pessoas certas que pegavam alguns mantimentos, roupas, e vendia, e depois com o dinheiro eu ia procurar o entorpecente. Quando o pastor fez o apelo, você foi para frente. E depois você assistiu a semana inteira? Imediatamente, no primeiro apelo, na primeira noite da semana de oração, eu me encontrava no último banco, eu tinha vergonha de retornar à igreja, mas isso era uma coisa da minha mente, doentia pelo uso de entorpecentes, e eu voltei naquela noite, porque os amigos meus de Narcóticos Anônimos me disseram para procurar uma igreja, né? Aquela que eu mais me adaptasse, não falaram um nome. Eu disse, puxa, eu cresci na igreja adventista, então é para lá que eu vou. E Deus fez tudo certo, que colocou o Christian, o pastor Christian, que ele falava, ele pregava, e ele estava falando para mim, era para mim que ele estava falando, aquela noite, a primeira noite. E imediatamente, na hora do apelo, eu fui o primeiro a deixar o último banco e ir lá na frente. Algo maior que eu me levou até lá. Ok. E depois ele fez um apelo também para batismo no final da semana, como é que foi? Exatamente, no final da semana de oração, ele fez um apelo para aqueles que estariam afastados da igreja e aqueles que estariam acompanhando toda a semana de oração, que gostariam de se batizar, e aqueles que gostariam de se rebatizar, fossem até a frente. E novamente eu fui até a frente, né? Expressei esse desejo de rebatizar novamente, e então eu precisei colocar algumas coisas em ordem, né? Você não era casado? Eu não era casado senhora, no né? papel, eu era apenas convivente, amaziado. E rapidamente eu já providenciei o casamento no cartório e já entreguei na mão do pessoal da igreja. E tão breve teve o batismo, eu já me rebatizei novamente. Houve uma visita que os jovens da igreja fizeram para ele, porque ele tinha a ideia, como ele acabou de falar, de que o povo da igreja não queria mais saber dele, porque normalmente acontece isso quando uma pessoa tem alguma dificuldade. Ela própria se afasta e começa a projetar certas coisas. Mas um dos líderes de jovens foi visitá-lo, e ele os recebeu, e esse líder de jovem também está aqui. Ele, vem aqui à frente, filho. É tudo grande lá na minha terra, viu? Quando você falou que ia visitar, ele falou que aceitava a visita, como foi? A gente encontrou ele na rua e marcou o encontro. Ele falou um tipo assim, vai lá. Como quem não quer, né? Tipo assim, se não for, melhor ainda, né? Aí no sábado à tarde a gente foi lá, e ele recebeu a gente com uma cara meio fechada.
Mas aí o Espírito Santo foi trabalhando, hein? O fruto está aqui. Amém, glória a Deus. Irmãos, vou concluir a história dizendo o seguinte: o pai desse menino aqui, é mais do que meu primo, porque o avô dele é irmão do meu avô, e a avó dele é irmã da minha avó. Os pais trocaram as irmãs, nós somos mais do que primos. E aí, a minha secretária, a Celi, ela fala que santo de casa também faz milagre. Mas não foi porque eu fui lá, não. O milagre é porque o Senhor Jesus, Ele faz as coisas todas novamente. Ele faz tudo novo. Eu queria louvar a Deus. Eu estive lá, como vocês sabem, na cidade de Monte Azul, batizando um primo que estava fora da igreja há mais de 40 anos. E a noitezinha do sábado eu passei no mercado e dou de cara com ele. Ele é o vigilante do mercado nas horas vagas, porque ele é funcionário público da Guarda Civil Municipal, que lá na minha cidade funciona também como polícia militar. E tem uma coisa que você precisa saber, para ver como Deus é bom. Um indivíduo que tinha amizade com traficantes, que roubava para comprar droga, sabe o que ele faz hoje? Ele é o palestrante da companhia para drogados que querem deixar as drogas. Vem aqui, filho. Gostaria de falar mais uma coisinha assim. Fala. Pode falar. Só gostaria de concluir que eu que me afastei de Deus, Deus nunca se afastou de mim, e sempre tinha algo que me dizia que Deus tinha um propósito para mim. E eu tenho certeza que um desses propósitos era estar aqui nesta noite falando para alguém que talvez tenha o mesmo problema que eu tive com as drogas, ou que esteja acompanhando aí pelos canais que está sendo retransmitido. Então eu quero dizer que não há outro caminho se não for por Deus. Amém, glória a Deus. E dizer também que eu me encontro limpo há exatamente 4 anos, 8 meses e 4 dias, sem fazer uso de nenhuma substância que altere a minha mente ou o meu humor. Amém, glória a Deus. Obrigado. Meu moleque. Obrigado. Vamos chamar esses meninos aí para ajudar? Venham aqui, filhos. Deus tem umas coisas que a gente nem imagina. Eu queria inclusive que o pastor Josué Dantas estivesse aqui para dar um abraço em você, mas a mãe dele está passando por uma cirurgia nesses dias. Ele mandou um carinho, tá, Rogério? Deus faz tudo novo, se você quiser. Então, se você quiser que Ele faça você de novo hoje, essa é a hora. Você pode se levantar e silenciosamente falar com Ele. Talvez tenha alguma coisa que você tem tentado mudar e não tem conseguido, que a vida é assim mesmo. Mas lembre-se, a vitória pode estar a apenas um passo. E sem Deus é impossível. Se você se sentir tocado, pode ficar em pé. Se você tentou e não
prosseguir. Se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Ia te acolher, o que te formou, quem te fez nascer. Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for o seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as ondas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Quando o Rogério começou a trabalhar, pelo fato dele ainda usar entorpecentes, ninguém queria ser parceiro dele.
E hoje, todos os colegas querem fazer dupla com ele. Porque quando Deus faz de novo, Ele faz de novo de verdade. A palavra de Deus diz em 1 João: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Está escrito aqui na palavra. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Vá para casa hoje, e você que já está em casa, quando formos para a cama hoje, vamos falar com esse amigo que está lá no tribunal, e vamos criar o hábito de falar com ele de manhã, de tarde, de noite, durante o dia, sempre. Porque Ele é um amigo, Ele é Jesus. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida. Ele deu. Pai do céu, obrigado porque nós temos um amigo no tribunal e Ele é Jesus. É um tribunal justo, onde o Senhor, justiça nossa, pleiteia a nossa causa, e não apenas a pleiteia, mas oferece a sua justiça em favor de cada um de nós. Que alegria, que felicidade, que prazer, louvado seja o Senhor. Obrigado por essa noite, Pai, tão brilhante, tão abençoadora. Amanhã nós vamos estar aqui outra vez, porque nós sabemos que o Senhor ainda tem muitas bênçãos para nos ofertar. Cuida do teu povo, por favor. Tantas pessoas que estão pedindo oração através das mídias sociais, estão entrando na internet pedindo oração aqui para nós. Nós estamos intercedendo por todas essas pessoas também, meu Pai. Nós pedimos agora a tua bênção em Jesus. Amém.